Salve Maria, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao canal Ranieri Lima. Bom, estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos começar uma série hoje, que é uma série do profeta Daniel. Sempre me incomodou bastante o fato de que, na época que era protestante, de querer saber por que a Bíblia católica tinha uma diferença nos livros de Daniel, gritante, porque não sei se vocês sabem, mas a Bíblia protestante ela tem 12 capítulos do livro de Daniel. E claro, o livro de Daniel é um livro importantíssimo, que é um livro para quem estuda escatologia. E aí queria poder fazer essa série aqui justamente para é como se fosse mostrar o livro católico de Daniel, vamos botar dessa forma aqui, para protestantes e principalmente ex-protestantes, porque realmente é um material que a gente não tem acesso, tá certo? Então a gente vai começar e a gente vamos fazer em forma de podcast, tá bom? Já que a gente vai estar lendo, então não fica muito legal no vídeo, então a gente vai fazer em forma de podcast e espero que vocês confiram aí. Desde já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, é importantíssimo para você que estuda escatologia bíblica, é muito importante. Vamos lá. A primeira impressão que a gente tem quando nós entramos no livro de Daniel é que é como se fosse uma continuação do livro de Jeremias, né? Só que agora na ótica de uma outra pessoa. Então, vamos começar lendo aqui o capítulo 1 e o capítulo 2. Estou com a Bíblia de Jerusalém, tá bom? Uma Bíblia católica. Então vamos lá. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, marchou contra Jerusalém e pôs-lhe cerco. O Senhor entregou-lhe nas mãos Joaquim, rei de Judá, assim como boa parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os transportou para a terra de Senar, depositando esses utensílios na sala de tesouro dos seus deuses. Depois o rei ordenou a Asfenaz, chefe de seus eunucos, que escolhesse de dentre os israelitas alguns moços, quer de sangue real, quer de famílias nobres, dos quais não devia haver defeito algum. Deviam ter boa aparência, ser instruídos em toda a sabedoria, conhecedores da ciência e sutis no entendimento, tendo também o vigor físico necessário para servirem no palácio do rei. Aliás, aqui tem alguns pontos que a gente precisa levantar. Quando se fala da terra de Senar, no grego, a gente está fazendo uma referência à Babilônia, certo? Outra coisa é que nas cortes orientais educavam-se desde pequenos os que destinavam à carreira das letras. Escribas, tradutores, cronistas, sábios, adivinhos de todas as espécies. Não se tratava de formar páginas. Isso aqui tem que ser detalhado. Isso aqui deve ser estabelecido. O rei destinava uma parte diária das iguarias reais e do vinho de sua mesa. Eles seriam educados durante 3 anos, depois dos quais deveriam tomar lugar no serviço do rei. Entre eles encontrava-se Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram judeus. O chefe dos eunucos deu-lhe outros nomes. Daniel se chamaria Baltassar, Ananias se tornava Sidraque, Misael se tornaria Misaque e Azarias Abednego, ou Abednego. Bom, inclusive, o copista provavelmente deformou de propósito o nome de Abednego, que é servidor de Nabu. Nabu é o mesmo deus babilônico recordado no nome real de Nabucodonosor, né? Aliás, para quem é nerd, sabe que Nabu é uma referência à Sociedade de Justiça da América, quando fala do Nabu. Tem uma Nabu, né? O senhor destino, o senhor lá, o que tem o capacete dourado, né? Me falhou o nome agora, né? Desculpa aí. Daniel
havia resolvido em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho de sua mesa. Por isso pediu ao chefe dos eunucos para deles se abster. E Deus permitiu que Daniel alcançasse a benevolência e a simpatia do chefe dos eunucos. Deus, porém, disse a Daniel: Eu temo o rei, meu senhor, que vos determinou vossa comida e vossa bebida. Se ele vier a notar vossas fisionomias mais abatidas do que a dos outros jovens da vossa cidade, poreis em perigo a minha cabeça diante do rei. Então Daniel disse ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia confiado Daniel, a Ananias, Misael e Azarias: Por favor, põe teus servos à prova durante 10 dias. Sejam-nos dados apenas legumes para comer e água para beber. Comparem depois de sua presença e nosso aspecto um dos jovens que come das iguarias do rei, conforme o que notares, assim procederás com teus servos. Aliás, muita gente não faz uma análise correta e transformaram isso aqui numa receita, numa dieta, que é o jejum de Daniel. E colocaram vários propósitos em relação ao jejum de Daniel. Pelo que eu vejo aqui na Bíblia, na verdade, era uma forma de não se contaminar com os alimentos da Babilônia. Fora isso, não tem motivo nenhum escatológico, espiritual, nenhum. Compare na sua presença o aspecto dos jovens, tá ok? Ele atendeu nossos pedidos e submeteu a prova durante 10 dias. Depois de 10 dias, o aspecto dele parecia melhor. E eles se apresentavam bem mais nutridos do que todos os jovens que se alimentavam nas iguarias do rei. O que é meio interessante. Mas eu acredito que houve interferência divina nessa situação, a meu ver. Desde então, o dispenseiro passou a retirar os alimentos e o vinho que lhes eram destinados, fornecendo apenas legumes. A esses 4 jovens, Deus concedeu a ciência e instrução nos domínios da literatura e da sabedoria. Além disso, Daniel era capaz de interpretar qualquer sonho ou visão. Passado o tempo fixado pelo rei para sua apresentação, o chefe dos eunucos introduziu a presença de Nabucodonosor, o qual se entreteve com eles. Entre todos os jovens não houve outros que se comparassem a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Estes, pois, entraram para o serviço do rei. Ora, em todas as questões de sabedoria e discernimento, sobre os quais os consultava, o rei os achava 10 vezes superiores a todos os magos e adivinhos do seu reino inteiro. Daniel, assim, permaneceu assim até o primeiro ano do rei Ciro. Isso aí contando a partir de todo o governo da Babilônia, praticamente ele ficou, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer alguns relatos a respeito do que a gente acabou de ler. Então, primeiro, escatologicamente, nós não temos nenhuma informação e espiritualmente falando, como eu acabei de colocar aqui para vocês, o jejum foi uma forma de resguardar-se de Daniel, né? Não é falado na Bíblia que os 4 fizeram, mas dá para entender que os 4 fizeram o jejum, que os 3 amigos de Daniel entraram nesse propósito de Daniel. Eles entraram e a partir daquele momento Deus os abençoou com o jejum que foi feito. Agora sim, existem muitas semelhanças entre Daniel e José do Egito, o que pode fazer com que a gente pense que Daniel tem um ministério muito parecido com o de José, certo? Mas é claro que a atuação de Daniel é bem diferente, bem diferente. Daniel não chegou a ser governador de nada, não, tá bom? E claro, a gente vai ver coisas mais impactantes na história de Daniel. Eu acredito assim. E aí, claro, já no convívio, bom tempo aí, inclusive no segundo ano do reinado, né, já passou 2 anos, vamos dizer assim, Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram o espírito. E isso a tal ponto de que o sono o abandonou.
O rei ordenou que convocasse os magos e adivinhos, os cantadores e caldeus, a fim de que interpretassem seus sonhos. Eles vieram e apresentaram-se diante do rei. O rei lhes disse o sonho. Então ele chegou a dizer o sonho, pelo menos, né? Porque o faraó não quis nem papo. Então ele disse o sonho, né? E o espírito está ansioso por compreender o significado. Os caldeus responderam em aramaico: o rei vive para sempre. Narra o sonho aos teus servos e nós daremos a interpretação. Retrucou o rei e disse aos caldeus: seja-vos conhecida a minha decisão. Se não me fizerdes conhecer o sonho, bem como sua interpretação, serei feitos em pedaços e vossas casas ficarão reduzidas a um amontoado de escombros. Ao contrário, se me descobrires o sonho e a sua interpretação, o que vai acontecer? Receberei de mim presentes, gratificações, grandes honras. É bem complicado essa situação, né? Porque assim, a pessoa fica entre a cruz e a espada, né? Então, se ele dissesse que ia interpretar e não interpretasse, isso o rei ia interpretar mal. Portanto, relatai-me o sonho com sua interpretação. Então ele queria o seguinte: ele não ia contar sonho nenhum. Porque se fosse uma mensagem direta dos deuses, como vamos botar aqui de acordo com a visão de Nabucodonosor, a gente iria, ele iria pegar assim, não, se for do Deus, ele vai dizer o sonho, porque foi o Deus que a pessoa serve, que revelou o sonho diretamente para falar com Nabucodonosor. Então Nabucodonosor, ele tinha esse ar de arrogância em que ele achava que ele era tão poderoso, que ele era tão importante, que os deuses tinham que falar diretamente com ele. Por esse interesse que ele tinha a questão desses sábios. Então a gente começa a entender por que Nabucodonosor chamava aquela quantidade enorme de sábios. Porque ele entendia que, por ser um rei superpoderoso, ele tinha que ter um contato direto com os deuses. E a forma que ele viu de conseguir isso é através dos sábios que tinham uma conexão maior com os deuses. Então, tinha essa questão mística pelo lado de Nabucodonosor. Inclusive, ele vai ter uma experiência mística com Deus, né? A gente vê mais tarde. Então é o seguinte, vamos lá. Eles tornaram a dizer: quer o rei contar o sonho dos seus servos? Nós daremos a interpretação. Mas o rei insistiu: vejo bem que procuras ganhar tempo, sabendo que minha palavra está dada. Se não me dás a conhecer o sonho, uma só sentença vos espera. Estais, pois, combinados para inventar explicações falsas e funestas diante de mim, enquanto o tempo vai passando. Portanto, relatai-me o sonho e saberei que poderei dar-me também a sua interpretação. Os caldeus responderam ao rei: não há homem algum sobre a terra que possa descobrir o segredo do rei. Por isso mesmo, jamais nenhum rei, governador ou chefe propôs tal problema a um mago, adivinho ou caldeu. Realmente, nem o faraó nos tempos de Moisés, nos tempos de José. O problema é que o rei propõe, é difícil, e ninguém pode resolvê-lo diante do rei, senão os deuses, cuja morada não se encontra entre os seres de carne. Mas é justamente isso que ele queria. Ele queria um contato direto com os deuses. A essas palavras encolerizou-se o rei furiosamente e mandou trucidar todos os sábios da Babilônia. Promulgado o decreto da execução dos sábios, procuraram também Daniel e seus companheiros a fim de executá-los. Então não houve nenhuma amistosidade em relação a Daniel, Azarias, Misael. Não houve. Tá? Não houve. Então é isso que eu preciso entender. Mas Daniel dirigiu-se com palavras prudentes e sábias a Arioque, chefe da guarda real, que havia saído para executar os sábios da Babilônia.
Assim falou ele a Arioque, oficial do rei. Por que motivo promulgou o rei uma sentença tão premente? Arioque explicou o caso de Daniel, o qual logo foi ter com o rei para pedir-lhe um prazo. Ele mesmo daria ao rei a interpretação. Aliás, isso foi um ato de fé. Daniel não consultou Deus em nenhum momento para falar isso. Você vê aqui na leitura que não houve essa consulta. Daniel voltou para sua casa e comunicou o fato a Ananias, Misael e Azarias, e pedindo que implorasse a misericórdia de Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros, de uma certa forma, fossem poupados, né? E não perecessem junto com os outros sábios da Babilônia. Então foi revelado a Daniel uma visão noturna um mistério. Daniel bendisse a Deus do céu, tomando a palavra nestes termos. Observe que, até vamos botar aqui, o que quer dizer que Daniel bendisse? A bênção judaica se compõe na invocação a Deus, ou seu nome, seguida de comemoração de seus benefícios. Na liturgia, termina-se pela repetição da invocação, a qual se acrescenta de forma abreviada a menção do benefício particular. Então é o seguinte, como foi os termos que ele colocou? Que o nome de Deus seja bendito de eternidade em eternidade, pois são dele a sabedoria e a força. É ele quem muda de tempos e estações, depois depõe reis, entroniza reis. Ele que dá aos sábios a sabedoria e a ciência aos que sabem discernir. Ele revela as profundezas e os segredos. Ele conhece o que está nas trevas e junto dele habita a luz. A ti, Deus dos meus pais, dou graças e te louvo por me teres concedido a sabedoria e força. Tu me fazes conhecer agora o que de ti havíamos implorado. E o enigma do rei no dás a conhecer. Então, ele recebe a revelação. E aqui, a revelação do fim das coisas é dada a Nabucodonosor. Só que ele precisava saber dessa interpretação e ele não estava atentando para aquilo que Deus queria falar com Nabucodonosor. Que, na verdade, aquilo era um aviso escatológico. Mas um homem como Nabucodonosor não ia ter uma sabedoria em cima disso. Pois Daniel até com Arioque, a qual o rei tinha combinado de executar os sábios da Babilônia, e falou: olha assim, não mandes matar os sábios da Babilônia. Faz-me comparecer diante do rei e eu darei ao rei a interpretação. Arioque se apressou-se a fazer Daniel comparecer diante do rei, no qual disse: encontrei entre os deputados de Judá um homem que dará ao rei a interpretação desejada. Dirigiu-se ao rei a Daniel, que tinha o nome de Baltassar. É realmente capaz de dar-me a conhecer o sonho que tive e sua interpretação? Em resposta diante do rei, Daniel falou: o mistério que o rei procura desvendar, nem os sábios, nem os adivinhos, nem os magos, nem os astrólogos podem dá-lo a conhecer ao rei. Observe isso. Vamos lá, vamos voltar aqui. Nem os sábios, nem os adivinhos, nem os magos, nem os astrólogos podem dar a conhecer ao rei. Então, observe que o assunto escatológico ele é um assunto que muita gente tenta prever coisas. Então, se você tem uma mentalidade de querer prever coisa ao estudar escatologia, você não vai conseguir encontrar as respostas de Deus para a sua vida. Porque não é interesse de Deus fazer uma interpretação desse tipo. Não é. Então, graças a Deus, que Deus inspirou a Igreja Católica para escrever as tradições da Igreja que seguem a linha daquilo que é proposto, daquilo que é trazido, daquilo que foi construído por Cristo com interpretação de situações como essa. Então, o que a gente pode ver
é o seguinte, o mistério dá. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Dá a conhecer o rei Nabucodonosor o que deve acontecer no fim dos dias. Então, ele deixa bem claro. É uma interpretação escatológica. Só que a forma com que os babilônios lidavam com a escatologia é bem diferente da forma que os judeus lidavam. Então, o judeu passa da forma de acordo com o judaísmo e o Nabucodonosor recebe de acordo com a sua prática caldeia de adoração, né? Baseado nos escritos, né? Inclusive pela influência do Deus que influenciou o nome dele, né? Então tem toda essa situação. Então vamos lá. Enquanto estava sob o teu leito, o rei acorria os pensamentos sobre o que deveria acontecer no futuro. E aquele que revela os mistérios te deu a conhecer o que deve acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi desvendado, não porque eu tenha mais sabedoria que os outros viventes, mas para manifestar ao rei sua interpretação, a fim de que possas conhecer os pensamentos do teu coração. Tiveste, o rei, uma visão. Era uma estátua enorme, extremamente brilhante. A estátua erguia diante de ti de aspecto terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, coisa chique, né? De prata eram os seus peitos e os braços, e o ventre e as coxas eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés, parte de ferro e parte de argila. Eu estava olhando quando uma pedra, sem intervenção de mão alguma, destacou-se e veio bater na estátua, nos pés, no ferro da argila e triturou. Então pulverizaram-se ao mesmo tempo o ferro, a argila, o bronze, a prata e o ouro, tornando-se iguais à palha miúda que na ira do verão. E o verão os levou uma grande montanha que ocupou a terra inteira. Tal foi o sonho. E agora Deus do céu concedeu o reino, o poder, a força e a honra, cujas mãos ele e as aves do céu, fazendo soberano deles todos, és tu que é a cabeça de ouro. Depois de ti levantará outro reino inferior ao teu, depois ainda um terceiro de bronze que dominará a terra inteira. Ainda haverá um quarto reino forte como o ferro, um ferro que reduz tudo a pó, de tudo esmaga com o ferro que tritura. Esse reduzirá a pó e triturará todos aqueles. Os pés que viste, parte de argila de oleiro e parte de ferro, designam-se um reino que será dividido, em parte de solidez de ferro, outra parte de ferro misturado com argila e a óleo. Com os pés são parcialmente de ferro, parcialmente de argila, esse também será o rei parcialmente forte e parcialmente fraco. No fato de teres visto o ferro misturado com a argila, do oleiro, eles se misturarão por casamentos, mas não se fundirão um com o outro, da mesma forma que o ferro não se funde com a argila. Tempos desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, um reino que jamais passará a outro povo, esmagará e aniquilará todos os outros reinos, enquanto ele mesmo subsistirá para sempre. Foi que pude ver na pedra, que se destacou da montanha sem ter a mão tivesse tocado e reduziu a pó, o ferro, o bronze, a argila, a prata e o ouro. Do grande Deus se manifestou ao rei que deve acontecer depois disso. O sonho é verdadeiramente esse, digno de fé e sua interpretação. Então, o rei Nabucodonosor prostrou-se com o rosto em terra e inclinou-se diante de Daniel. Ordenou que lhe oferecesse uma oração e sacrifício de agradável odor. A seguir, dirigiu-se o rei a Daniel, dizendo-lhe: em verdade, o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e revelador de mistérios, porque pudeste revelar este mistério. E o rei exaltou em dignidade a Daniel, e distribuiu com muitos e magníficos presentes, constituindo também governador de toda a província da Babilônia.
além de chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Isso aí que é muito importante que se aconteça. Daniel pediu também que designasse Sidraque, Misaque e Abidnago para a administração dos negócios da província da Babilônia, enquanto ele mesmo, Daniel, permanece na corte do rei. Ok, gente? Essa parte aqui não existe uma interpretação, eu acabei de verificar aqui na, no catecismo, de alguma coisa falando sobre esse momento. O que a gente pode colocar aqui é que nessa última parte, ela na chave bíblica, ela é jogada em Mateus 21, 42 a 44. Eu queria abrir, né, para a gente encerrar esse pequeno podcast aqui que a gente fez. Então, Mateus, deixa eu só ver aqui. Mateus, que vai ser ao vivo, tá, gente? Mateus, capítulo 21, versículos 42, versículo 42, né? Então vamos lá. Observe aqui. Disse-lhe então Jesus: Nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor foi feito. Isso é maravilha aos nossos olhos. Por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que os fará produzir seus frutos. Aquele que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará esmagado. Então, aliás, vejo pela essa inscrição que é uma revelação feita não somente para a Babilônia, mas para os judeus. Que Jesus Cristo deixa isso bem claro. Porque os judeus serão retirados do posto de povo de Deus porque eles não aceitaram Jesus. Bem claro. E aí, um outro povo iria assumir esse povo que seria a igreja de Jesus.